naquele dia eu não sequer servi ninguém. E quando cheguei lá em casa, arrumei as minhas malas, fiz um bom banho, escovei na Matangal, peguei as minhas malas, caminhei para ponte. Que tipo de comportamento é esse? Passar em casa de dono, sempre de licença, ainda mais atravessa meus pés. Por quê? Mas você também está a estender teus pés tipo lenha. Está a estender por quê? Mano, eu estou na minha casa, vou sentar do jeito que eu quero, isso não é problema. Então você passa assim, atravessa, sem falar alguma coisa, é possível mesmo? Em casa de dono, que respeito é isso? Peixe grande, a estender aí tipo lenha, eu não passava por quê? Você vai estender meu, e nem caminho isso aí. Está a ver o que é isso? Eu quero te ver na sua vinda, ao voltar você vai passar de onde? Mano, aqui nas outras cheio de caminho, vou passar de onde eu quiser. Cheio de caminho, tá bom, você tem que comparar as viagens. Fiz um bom banho, escovei na Matangal, peguei as minhas malas, caminhei para ponto final, subi para baixa, subi para Chimoio. Quando cheguei no... os orrios, sim.